Boa noite, irmãos. Eu gostaria de pensar, né, nesse nosso tempo aqui, a respeito de um assunto que no século XXI, na minha opinião, é um dos mais relevantes. Né? Nós vamos falar um pouco dentro da proposta de casamento, de vida conjugal, né, que nos foi proposta. Nós vamos falar um pouco a respeito da relação pais e filhos. Né? O foco da minha preocupação é o fato de nós seguirmos uma tendência que praticamente acabou com a cultura europeia. Né? Porque a cultura europeia está se tornando uma cultura islâmica muito rápido. E as previsões são que, no máximo em 30 anos, realmente a Europa, como nós a conhecemos historicamente, deixe de existir. Por quê? Porque os povos islâmicos que ali se abrigaram, têm uma taxa de natalidade praticamente 10 vezes maior do que a taxa de natalidade da Europa. E isso, ao longo das décadas, ocasionou numa Europa que foi invadida pela cultura islâmica, né? E potencialmente pela política, pela ideologia e pela islâmica também. Né? Então, eles estão preocupados e muito lá na Europa com relação a isso. E aqui no Brasil ela já dá os sinais de que realmente a nossa população está envelhecendo, né? A pirâmide, né, cuja base é composta basicamente de jovens, que sempre representaram o poder máximo da força de trabalho, hoje está se igualando, né? Ou seja, as bases estão se estreitando e a pirâmide, né, ela está se igualando. E o número de velhos, né, de pessoas idosas, já é tão ou um pouco menor, né, ainda no nosso país, mas está quase alcançando o número de jovens. Por que isso se dá? Porque ao longo das décadas, o estilo de vida ditado pelo capitalismo e as influências culturais e sociais e ideológicas têm feito com que a nossa sociedade evite ter filhos. As famílias grandes, né, de 10 filhos, de 5 filhos para cima, hoje não representa mais o padrão da família brasileira, né? E por conta disso nós temos sofrido pressões, né? E uma delas na própria Previdência. Vocês viram aí como 2018 começou, 2019 terminou, né? Uma pressão muito grande, aliás, mais ou menos desde o Temer, né, que se fala, né, em reforma da Previdência e tudo mais, e nas mobilizações para tentar conter, né, essa conta que desfavorece a Previdência Social e assim por diante. Isso é um dos aspectos que essa nova tendência de famílias sem filhos, de famílias com poucos filhos, numa média de 2 filhos, tem causado, né, no contexto social. Mas mais importante do que o contexto social é o aspecto espiritual dessa questão. E é o que nós vamos focar nessa noite. Pensarmos um pouco a respeito do aspecto espiritual.
o Senhor estabeleceu e declarou que filhos são bênçãos. Mas será que nós concordamos com isso? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127, que será a base das nossas considerações. O Salmo 127 fala basicamente, né, de família, e esse salmo diz a respeito dessa relação o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu estava pregando na igreja de Santa Terezinha, lá em Piracicaba, e eu primeiro perguntei o seguinte: quem crê que os filhos são bênçãos de Deus para a família? Levanta a mão. Todo mundo levantou. Aí eu perguntei de novo: quem quer encher sua casa de bênção? Quem quer ter mais do que 5 filhos? Nossa, foi uma diferença brutal. Os irmãos meio assim, dando aquela risada sem graça, meio, né? Falei, se são bênção, nós deveríamos desejar cada vez mais. Qual é o problema, então, com essas bênçãos que nos impede de encher delas a nossa casa? Se cremos de fato que os filhos são bênçãos de Deus, então deveríamos desejá-los cada vez mais, deveríamos nos preparar para encher a nossa casa deles. Mas não é bem assim. Isso não condiz com a nossa realidade cultural, social, naquilo que nós temos vivido no século XXI. Boa parte dos casais recém-casados, quando planejam ter filhos, é 1, no máximo 2. E isso sem falar de algumas situações que eu, na minha opinião, considero uma aberração, onde um casal, além de não ter filhos, adota um cachorro, um gato, uma cobra, aranha e qualquer outro animal de estimação, e diz: esse é o nosso filhinho. Esse é o nosso filhinho. Aí é para acabar. Aí, para mim, é muito complicado entender uma linha de raciocínio afetivo como essa. E não creio em absoluto que dentro do propósito de Deus isso faça parte. Uma família composta por animais e bichos de estimação. Mas, quando nós vemos, biblicamente, qual é a posição da palavra de Deus com relação a filhos, eu não vou ler aqui para nós enxugarmos um pouco o tempo da nossa gravação, mas Provérbios 22:6, Provérbios 15 e 23 a 13, Provérbios 29, e versículo 15, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 11, e depois do 24 ao 28, são passagens que estão dentro do contexto que nós citamos aqui, e que são essenciais para que nós tiremos maior proveito de todos os comentários. Então você pode ler ali. Mas dentro do que a palavra de Deus diz, nesses textos que citei, e muitos outros que falam a respeito desse assunto, qual é o propósito do Senhor em acrescentar filhos
né, as nossas vidas. Qual é o propósito do Senhor em estabelecer para Adão e Eva que eles crescessem, se multiplicassem, enchessem a terra, povoassem a terra, sujeitassem a terra através do esforço deles e dos seus descendentes? Vamos ver como a Bíblia nos orienta a olhar para os nossos filhos e entender o seu papel no contexto social e espiritual que nós vivemos, tá? Bom, como diz nesse trecho aqui, bem diretamente, filhos são flechas. Filhos são flechas nas mãos de um guerreiro, né? Isso fala o quê? Isso fala que ter filhos não é para qualquer um. Ter filho não é para os fracos, né? O que a Bíblia diz aqui é que a pessoa que pretende então ter filhos, né, ela tem que ter um espírito pronto, preparado, decidido para isso, né, entendendo todas as considerações, entendendo todas as implicações que aquilo vai ter ao longo da sua vida, em termos de responsabilidade, mas de privilégio, e de alegrias e de tristezas e tudo mais, né? Mas é lógico que logo no começo da vida ninguém pode se considerar, e em qualquer etapa da vida se considerar assim vai estar equivocado, totalmente perfeito, capacitado, habilitado para ter filho. É um dos argumentos que se usa, né? Não, eu não tenho experiência, eu não tenho o que é necessário, eu sou muito isso ou menos aquilo, mas sempre será um passo de fé, né? Ter filhos sempre será um passo de fé. Não existe condições, né? A Bíblia diz que um justo viverá por fé. E todas as condições que nós precisamos para ter e sermos bons pais, isso o Senhor nos acrescentará. Ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, o Senhor nos acrescentará muitas dessas condições através mesmo do cuidado e do dia a dia com os nossos filhos. Mas nós vamos falar disso um pouco mais à frente. O fato é que, quando a Bíblia diz que esses filhos são flechas, eles devem estar nas mãos de um guerreiro. Homens e mulheres dispostos a lutar com a vida, lutar por eles, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Nós temos que lutar para conquistar, né, a cada dia aquilo que nesse mundo não nasce espontaneamente, né? Sabe, qualidade de vida, um caráter maduro, e coisas que fazem parte de uma vida bem-sucedida. Essas coisas, elas são construídas, essas coisas, elas são, a cada experiência da nossa vida com Deus, são acrescentadas, muitas delas às duras penas, para que nós nos formemos e sejamos homens e mulheres de Deus. E os nossos filhos têm que saber disso, né? Um filho que olha para um pai e percebe no pai um caráter de um guerreiro, alguém que luta com a vida, alguém que não se esmorece nos momentos de dificuldade, alguém que aprende a lidar com as circunstâncias e situações e transformá-las em motivo de honra e glória a Deus, né? Os filhos necessitam de pais
cujo coração seja de Deus. Flechas também falam a respeito, um fato muito importante a respeito dos filhos. Uma flecha desgovernada, descontrolada, é um perigo iminente. Uma flecha sem rumo, sem alvo definido, é um perigo iminente. Assim como uma bala perdida pode causar estragos, pode criar catástrofes de proporções inimagináveis. Isso fala a respeito dos nossos filhos, que eles têm que ser orientados para um alvo bem definido. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É da psicologia moderna esperar, deixar o filho ir crescendo, e muitos pais que creem nessa psicologia acham que os filhos vão meio que entregues à própria sorte, aprendendo aqui e ali, e que no final vai dar tudo certo. Mas na verdade, irmãos, o que a palavra de Deus orienta claramente é que nós, como pais, temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Instruir no caminho não é apontar o caminho e dizer: olha, você vai ser médico, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não. Deus já determinou, Deus já estabeleceu o caminho dos nossos filhos. Deus já os orientou e guiou. Você fala: mas quando isso? No ventre da mãe. Deus já lhe dotou de características e já lhe deu, já lhe concedeu dons naturais, já lhe deu, assim que creram em Cristo, se é que já o fizeram, dons espirituais. Quem estabelece o caminho é Deus. Nós, como pais, temos que orientá-los no caminho que Deus estabeleceu para eles. E quando eles estiverem fugindo do caminho, com a nossa disciplina, com a nossa instrução, com o nosso exemplo, através da admiração que devemos conquistar deles, nós façamos com que eles retornem ao caminho do Senhor. O que eu entendo dessa passagem é isso. O pai, há muitos pais que não compreendem direito, e assim que os filhos têm que, por exemplo, tomar a decisão de fazer uma faculdade, o pai já logo fala: você tem que fazer uma faculdade que dê dinheiro. Música não dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro, esse negócio de arte é besteira, você tem que focar numa coisa que você vai poder sustentar a família. E na grande maioria das vezes fazem isso bem intencionados, querem o bem para os seus filhos, mas erram vertiginosamente. E muitos médicos medíocres, e muitos engenheiros insatisfeitos, e muitos profissionais que estão naquela profissão justamente para ganhar dinheiro, se ganham dinheiro, não são nada além de pessoas frustradas. Se não ganham dinheiro, também não são nada além de pessoas frustradas. Quando Deus orientou seu filho, ele lhe deu já inclinações que determinam mais para exatas, mais para humanas, uma afeição já desde criança para ser isso ou aquilo. Deus já lhe deu a afinidade, já colocou na sua índole questões que você, como pai, tem que perceber, entender. Esse menino é bom nisso, esse menino, olha, tem uma inclinação para aquilo, e estimular e ajudá-lo a desenvolver da maneira correta, e para
pelo motivo correto. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o para a honra e glória de Deus. Fazei em nome de Deus. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Seu filho tem que entender que a sua futura profissão não é um meio de ganhar dinheiro. Ele tem que entender que sucesso na vida não é ganhar dinheiro. Sucesso na vida é realizar aquilo que Deus estabeleceu quando te formou no ventre da sua mãe. Sucesso na vida é entender o propósito de Deus para a sua existência e cumpri-lo com prazer, com satisfação, com sabedoria. E quando um pai entende isso e passa isso para o seu filho, quando um pai entende essas coisas, entende a vida de maneira bíblica e faz do seu filho um profissional que entende que a sua profissão é o seu sacerdócio, que a sua profissão é o seu ministério, é a maneira dele abençoar vidas e glorificar o nome de Deus. Isso é o que eu chamo de apontar uma flecha e acertar o alvo. Seu filho será um profissional bem-sucedido, porque será uma pessoa bem-sucedida, um cristão bem-sucedido. Ele será feliz, estará dentro de uma conjuntura onde, mais do que fazendo o que ele gosta, ele estará fazendo o que ele sabe é a vontade de Deus, o que Deus o talhou para fazer. Então, meus queridos, se você tem filhos ou deseja tê-los, saiba disso agora. Eles são flechas nas mãos de um guerreiro. Quanto mais hábil o guerreiro, maior a probabilidade da sua flecha acertar o alvo. E nós temos que, então, entender muito do que acontece na vida dos nossos filhos. Tem a ver com as posturas que tomamos, com as escolhas que fizemos, a maneira como administramos as pressões na vida. Os nossos filhos estão do nosso lado buscando exemplos. E eles formam o seu caráter através do nosso caráter. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Mas, como eu falei, não a cumprimos sozinhos, mas no poder de Deus, no auxílio do Espírito Santo, que está em todo o tempo conosco. Por isso é que desejar ser pai, decidir ser pai, sempre será um ato de fé. Esses filhos, eles são uma inclusão divina numa família já completa. Quando um homem se une à sua mulher e decidem ser ambos uma só carne, eles já são uma família. Ali já está todo o potencial, ali já está todo o núcleo, ali já estão todas as possibilidades que aquele relacionamento pode usufruir. Entre elas, filhos, que se proliferarão, e abençoarão vidas, através de gerações. Quando Deus se encontrou com Abraão, ele disse que faria de Abraão bênção, para todas as famílias da terra. Mas Abraão ainda não tinha filhos. Demorou anos, séculos não, Demorou vários anos para que ele finalmente pudesse ter filhos. Na verdade, quase um século, para que ele pudesse ter o seu primeiro filho. E ele teve um só. Um só. Já pensou você
sendo atacado por um leão com uma bala só no rifle, você não pode errar. E Abraão cercou aquele filho de cuidados e estabeleceu, né, tomou providências para que aquele filho fosse uma bênção, porque daquele filho dependia a promessa de Deus para a sua vida. Ele não podia errar. Mas ao mesmo tempo, então, essa inclusão divina na vida, né, ela exige preparação. Ela exige preparação. Quando você vai construir uma casa, primeiro você faz a planta. Todo mundo que for trabalhar, vai trabalhar em cima daquele projeto, daquela planta. Já existe um projeto antes. Quando você tem filhos, e essa é uma experiência maravilhosa, as mulheres se empolgam e começam a ver revistas e entra na internet e fica o tempo todo vendo a respeito de roupinha, disso, daquilo. O universo dela todo se volta para coisas de bebê. Né? E comprar carrinho, e comprar chuquinha, e comprar um monte de coisas, e quando o bebê chega, né, já tem um mar de coisas para que ele possa usufruir. Na maioria das vezes, as coisas funcionam assim. Né? Há toda uma preparação para receber aquela criança e trazê-la para dentro do lar, para dentro da família. Né? E nós vemos isso na família de Deus. O maior exemplo nosso é o próprio Deus. A Bíblia diz que antes que o homem pecasse, antes que houvesse mundo, o Cordeiro já havia sido morto em nosso favor. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e ele diz aos irmãos ali que eles já foram aperfeiçoados, eles já foram lavados, eles já foram purificados. Isso tudo já aconteceu antes da fundação dos séculos, antes que houvesse mundo. E isso é algo maravilhoso. O Evangelho não é um plano B, onde depois do pecado um anjo chega esbaforido na presença de Deus, batendo as asas: Senhor, vai lá, corre lá no Éden. E o Deus: mas o que aconteceu? O homem pecou, e agora está tudo de cabeça para baixo. E Deus sai correndo da ocupação que ele tivesse lá, em qualquer parte da galáxia. E agora, o que nós vamos fazer? E no meio do caminho desenvolve um plano B. Não foi assim que ocorreu. Nem o mais incauto dos crentes poderia imaginar uma coisa dessas. Um Deus que se sujeitasse a um papel desses. O nosso Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E dentro daquilo que Ele é, e dentro do poder que só Ele tem, antes que o pecado viesse ao mundo, Deus já havia providenciado e preparado essa tão grande e gloriosa salvação que gozamos na sua presença. Somos família de Deus, somos corpo, somos filhos benditos, amados, porque antecipadamente Ele providenciou todas essas coisas. Antecipadamente, antes que houvesse mundo, o nosso Deus pensou em nós e nos amou. O nosso Deus nos incluiu na sua família. Ele já era completo em si. Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas que compõem o único Deus vivo e verdadeiro, já eram completos em si. Porém, na sua manifestação amorosa, decidiram, antes da fundação dos séculos, criar, trazer à tona o mundo da existência. E Deus estabeleceu
que formaria um povo. E o Senhor Jesus Cristo, como diz em Tito 2:14, se entregou para formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, dentro do projeto de Deus, Deus pensou em nós, nos idealizou, criou e de maneira gloriosa nos fez família. E na sua casa, na minha casa, nós temos que pensar nisso também. Não só desejarmos ter filhos, entendermos a importância desses filhos, mas nos prepararmos para recebê-los da melhor forma possível. É complicado, mas se você não entende que isso sempre será um passo de fé, se você acha que só vai poder ter filhos depois que você tiver em você mesmo tudo que é necessário, você não vai cumprir o propósito de Deus. Volto a repetir, filhos sempre serão um passo de fé, mas é exatamente assim que nós devemos viver, por fé, baseados no poder que Deus tem de cuidar de nós e dos nossos filhos. Então, quando eu digo em preparação, não confundam isso com todo esse perfeccionismo que cerca a vida de muitos no século XXI. Não, enquanto eu não tiver um apartamento, enquanto eu não tiver um carro, enquanto eu não tiver isso e aquilo, não, eu não vou ter filhos, seria uma irresponsabilidade, sabe? Isso parece tão sábio, mas é tão tolo, é tão tolo. O que nós temos que entender primeiro é que toda a vida consiste em confiar no poder de Deus, em suprir cada uma das nossas necessidades. Eu mesmo, como missionário, se não entendesse isso logo cedo, não teria me casado e nem tido filhos. Não tenho onde colocá-los. Não tenho uma receita que me garanta que eu vou criar os meus filhos. Mas até aqui, o Senhor tem nos abençoado infinitamente. E tem nos dado recursos para suprir as necessidades da esposa, dos filhos. E de tantos quantos o Senhor coloca no nosso caminho, para que nós usemos toda a estrutura que temos, a casa, o carro, e o tempo, e a vida, e tudo que Deus tem feito em nós. E isso não tem limites, porque Deus não tem limites. Então, esse argumento de que eu não vou ter filhos, porque quando eu tiver, eu quero ter condições financeiras, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, parece sábio. Mas na maioria das vezes é o contrário. É a incredulidade de pessoas que ainda não entenderam que a vida de um homem não depende da abundância de bens que ele possui. E quem disse isso? Aquele que é o autor da vida. Filhos são então uma inclusão divina, e se Deus não inclui nada na nossa vida que não tenhamos condições de suportar, de carregar, pelo contrário, tudo que Ele inclui nas nossas vidas é para nos abençoar, devemos entender assim também a nossa relação com os nossos filhos. Filhos devem ser limitados para a sua própria segurança. Está aí uma palavra que também não entendemos direito. Na maioria das vezes, você não educa o seu filho, não estabelece limites claros para ele, por um erro que boa parte de nós comete. A ignorância com relação ao que é, biblicamente, o conceito de liberdade. Nós achamos que ser livre é não ter compromisso, ser livre é fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser,
ser livre é não ter limites. Mas isso não tem nada a ver com o princípio da palavra de Deus. Ser livre nunca foi nem jamais será ausência de limites. Ausência de limites não sugere liberdade, e sim libertinagem. E libertinagem é pecado. E quem comete pecado é escravo do pecado. É por isso que muitos, em nome da liberdade, estão presos às drogas, estão presos aos vícios, estão presos a uma situação de vida que tem arrastado a cada dia eles para mais perto da morte. Porque desconhecem o que é liberdade. Liberdade não é ausência de limites. Liberdade é reconhecer os limites que Deus estabeleceu para nossa segurança e permanecermos contentes nele. E usufruirmos da segurança, da paz que eles proporcionam. Isso é liberdade. Quando Deus estabeleceu lá para Adão e para Eva que daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque no dia em que comessem, certamente morreriam, ele estabeleceu um limite. Mas, ao mesmo tempo, ele estabeleceu o princípio máximo da liberdade, que é o quê? Um elemento de escolha. Ao estabelecer aquele limite, Deus deu a eles a oportunidade de escolher se serviriam a Deus, se amariam a Deus, ou não. Ou não. Há três formas de você exercer autoridade sobre alguém. Primeiro, coerção. Coerção é o quê? Olha, se você não fizer, eu te bato. Por meio da força física. Segundo, manipulação. Você não ama o papai, porque se você amasse o papai, você faria o que o papai quer. Você deixou o papai tão triste, você deixou a mamãe tão magoada. Corta o coração da criança, e manipula, e olha, se você for bonzinho, você ganha presente, senão você não vai ganhar. E sabe, olha, se você fizer tudo certinho, papai gosta de você. Papai gosta mais do fulano do que do Beltrano, porque ele faz o que o papai gosta. Ou a mamãe, no caso. Isso é manipulação. Você manipula os sentimentos, você manipula as ideias, você manipula o coração do seu filho. Isso a Globo faz, isso os homens fazem no comércio, no mundo dos negócios. Manipulação é uma das maneiras. Agora existe um terceiro modo de você exercer a autoridade. E eu creio que esse é o mais seguro. E é o que a Bíblia diz. Coerção, manipulação e admiração. O filho que tem a admiração pelo seu pai. Um filho que olha o pai tomando atitudes e vê no pai o seu herói e pensa lá no fundo do seu coração, um dia eu quero ser igual ao meu pai. Ele cresce seguro. A coerção, você consegue a obediência através do castigo físico. E eu não estou pregando, não seria louco de pregar contra o castigo físico, porque estaria pregando contra a palavra de Deus. Há um momento na vida da criança onde ele é extremamente necessário e eficaz e deve ser, sim, aplicado. Mas há muitos homens que lideram o seu lar na base da violência,
com a esposa, com os filhos, ele é intimidador, ele grita, ele faz o coração da criança derreter lá dentro e por medo ela obedece. Manipulação é mais um processo psicológico, né? E a criança enganada, né, ela obedece. Mas o único no qual opera o princípio da liberdade é justamente a admiração. Porque quando você se apresenta como exemplo e você mostra na sua vida o que é o correto a fazer, e você estimula os seus filhos através da sua própria vida, né? Eles escolhem, eles decidem que serão como você é, porque veem valor, importância naquilo e desejam fazer das suas vidas, né, o que você fez da sua. Então, esse é, portanto, um fator fundamental, né? Os filhos devem ser limitados para a sua própria segurança. Limites são estabelecidos para a nossa segurança. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Eles têm que ser homens e mulheres de Deus, criados para a honra e glória de Deus, né? Eles têm que entender isso. Embora nós tenhamos dito que quando um filho te admira, ele quer ser igual a você, cada um de nós tem que ter por princípio o que o apóstolo Paulo estabeleceu. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando você diz que Deus é Pai, eles estão olhando para você. É o que eles conhecem com relação a um pai. Mas eles não param em você. Logo eles vão descobrir que você tem falhas, mas Deus não as tem, né? Eles vão ser criados para Deus. Nenhum pai pode dizer: olha, meu filho vai ficar sempre comigo. Na verdade, o papel de cada pai é preparar os filhos para que sozinhos, né, eles sejam homens e mulheres que realmente manifestem o caráter de Deus. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Preparar os nossos filhos para esse momento é a grande tarefa das nossas vidas. Saber que quando eles saírem de casa, vão reproduzir no seu casamento, vão reproduzir no trato com os seus filhos, aquilo que a palavra de Deus estabelece para cada crente, para cada um de nós, em todos os tempos e épocas. A época o tempo dos meus filhos, a ideologia e o boom, né, tecnológico e tudo mais é bem diferente do tempo em que eu vivi na idade deles. Mas uma coisa permanece a mesma e é sempre digna de confiança, né? A palavra de Deus. Os tempos mudam, as culturas, né, variam, mas os que confiam no Senhor ficam firmes, permanecem firmes. E há muitos pais que se preocupam tanto o que eu vou deixar para o meu filho. Deixe um bom exemplo de homem e mulher de Deus. É necessário que eles tenham lembranças de um pai cujo coração buscava o Senhor nos momentos de dificuldade e muito antes deles, né? Cuja a constância na presença de Deus era vista por toda a família, na oração, no apego à palavra, no convívio com os irmãos, nas reuniões na igreja local. Jamais dê a entender para o seu filho que igreja é algo, um lugar que você vai quando não tem algo mais emocionante para fazer. Não faça isso. E sendo assim, eles serão criados
para a honra e glória de Deus. Entenderão que as suas vidas, que o propósito da sua existência repousa em fazer não a sua vontade e satisfazer os desejos do seu coração, mas a vontade de Deus. Eles devem ser orientados pela palavra. Ensinar os filhos a pensar biblicamente. Esse é o nosso desafio. Papai, o que eu faço nisso ou naquilo? Filho, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? É isso, assim. Ou, olha, a Bíblia diz em tal lugar isso. A Bíblia fala assim, a respeito disso, daquilo outro. Portanto, mais do que o que o seu pai acha, mais do que o professor disse, mais do que qualquer outra coisa, meu filho, sempre se volte para o que a Bíblia diz. Conheça a palavra de Deus. Pense no mundo à sua volta através da palavra. A minha filha chegou em casa um dia toda empolgada porque havia descoberto como o mundo existiu. E começou a falar na teoria, na teoria de Darwin, e como uma coisa se transformou em outra coisa. E eu deixei ela falar, e ela expôs tudo e tal. E depois que ela tinha completado tudo que a professora disse, eu disse, minha filha, mas eles pensam assim porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eu disse, você sabe o que quer dizer uma teoria? Teoria é uma explicação possível. Quando as pessoas não sabem exatamente como foi, eles formulam teorias, explicações. Mas nós sabemos como foi. A Bíblia diz isso, aquilo. E como foi maravilhoso ver o brilho no olho da minha filha quando ela disse, é mesmo, né, pai? Nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Estão ensinando tantas coisas. Estão ouvindo tantas vozes. Eles têm que saber identificar qual é a voz de Deus. E serem treinados para seguir a voz de Deus. Porque só assim não se perderão nos descaminhos dessa vida. E, para concluir o nosso tempo aqui, eles devem ser separados para o Senhor. Se você pretende ter filhos, antes de escolher o nome deles, ore por eles. Deseje ter filhos e ore e peça filhos ao Senhor. Um dos argumentos que eu ouço para não se ter filhos é o seguinte: esse mundo está tão terrível, as coisas vão de mal a pior. Colocar filhos nesse mundo é uma irresponsabilidade. Meus queridos, isso nunca esteve tão longe da verdade. A Bíblia fala de uma mulher que, num tempo onde não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria, nos tempos onde os sacerdotes, que deveriam ser exemplos do povo, dormiam com as mulheres do templo, tiravam da oferta santa aquilo que não lhes era devido. Um tempo exatamente iguais aos de hoje. Exatamente como os que temos vivido. Onde o povo não tinha líderes, não tinha homens os quais eles pudessem admirar. Uma mulher chorou diante de Deus e pediu um filho. E ela disse que se Deus lhe concedesse esse filho, ela o entregaria ao Senhor. E ela teve um filho e ela cumpriu o seu propósito. Ela o entregou ao Senhor.
Sabe, tem muita gente que mete o pau na igreja, e o filho cresce ouvindo o pai falando mal da igreja e de todos os defeitos da igreja. O templo, naquela época, o sacerdote gordo, que desonrava a Deus por causa dos seus filhos, os sacerdotes pecaminosos que dormiam com as mulheres que iam oferecer sacrifício. Estava muito melhor que a sua igreja, hein? No entanto, Ana honrou, ainda era para ela o lugar que representava a presença de Deus, e ela colocou o seu filho ali, mesmo sabendo de tudo que rolava ali, porque aquele templo era mais do que Eli, aquele templo era mais do que seus filhos, aquele templo era a manifestação da presença de Deus. A igreja pode ter todos os defeitos que tiver, mas ainda é e sempre será, enquanto estiver sobre a face dessa terra, a manifestação da presença de Deus entre os homens. O Espírito Santo compôs a igreja, nos juntou, nos fez um corpo, e enquanto Ele estiver aqui através da igreja, o anticristo não se estabelecerá, porque ele é aquele que o detém através do poder da sua igreja. A igreja sempre foi e sempre será, mesmo com todos os problemas e dificuldades dos homens, mesmo com todos os pecados que fazem parte da vida de todos os homens que incluem a igreja sempre será poder de Deus. E o melhor lugar para você criar os seus filhos, e o melhor lugar para os seus filhos estarem, em qualquer época, em qualquer tempo. E Ana deixou seu filho lá, e aquele filho não foi resposta de oração somente para Ana, foi resposta de oração para aquela nação. Samuel foi o homem mais importante da sua geração. Ele ungiu a Saul e ungiu a Davi. E somados os anos da vida de Samuel, e somados os anos da vida de Saul e de Davi, 120 anos por baixo. 120 anos de organização, de governo, de estabilidade foram garantidos ao povo de Israel pelo pedido de uma mãe que desejou ter um filho e que entendeu que ele veio de Deus e deveria voltar para Deus, que o separou como nazireu na presença do Deus vivo e verdadeiro. E é justamente porque os dias são maus que nós devemos ter quantos filhos pudermos ter e moldá-los e doutriná-los e prepará-los para serem eles a resposta de Deus para um mundo em decadência. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, fortalecidos pela sua palavra, vivermos em novidade de vida.